Saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede de falarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós queríamos falar em relação às profecias acerca de Jesus e o seu cumprimento. Já deixando para a meditação de todos, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo eu reconheço como uma palavra da parte de Deus, uma declaração de amor para com a humanidade, porque aqui ele faz a promessa do seu Filho amado, chamado de aqui semente da mulher, porque nasceria de um sexo feminino e nasceu de Maria. Então aqui está uma palavra profética, que teve o seu cumprimento. Aqui a promessa, e João 3,16, a afirmação, o cumprimento. Ele afirma que Deus amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já falava de Jesus no Antigo Testamento. Então, acerca do seu nascimento, Isaías capítulo 7, versículo 14, nós lemos Gênesis 3,15. Isaías 7,14 diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Também é uma profecia do Messias, de Jesus. A virgem daria à luz a um filho, e essa virgem Deus escolheu dentre as mulheres Maria, serva do Deus Altíssimo, e seria gerado por Deus. Salmos 2:7 tem uma expressão que diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Não está falando do salmista, que o salmista já tinha nascido, Então é uma profecia, uma palavra profética. Tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus nasceria por obra e graça do Espírito Santo. Foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Já tem pessoas que não acreditam mais nessa palavra, mas eu acredito num grande poder de Deus, que pelo poder do Espírito Santo, Maria veio a receber dentro do seu ventre o Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele seria gerado por Deus, Gênesis 2:7. Nasceria em Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2 em diante, e diz assim: tu, Belém, Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti sairá o Senhor, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A origem não é uma origem humana, não é uma origem de homens, que o homem
propôs em fazer, uma origem desde a eternidade. Lá na eternidade, Deus já havia falado em relação à salvação, em relação ao Cordeiro, que a Bíblia diz, 13:8 de Apocalipse, que ele foi morto antes da fundação do mundo, porque na eternidade já se falava do Salvador, do Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Então, os seus nomes, ele tem alguns nomes, Isaías 9:6 diz assim: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O menino fala da humanidade de Jesus. E um filho se nos deu, fala da divindade de Jesus. Que o próprio Deus deu a Jesus a humanidade. Por isso que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É isso. Então fala do Filho de Deus. Filho fala da origem eterna, da eternidade de Jesus, da divindade de Jesus. Então, sua entrada triunfal, no Salmo 118, verso 26, tem a expressão que foi usado no Novo Testamento. Diz assim: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, também fala dessa entrada. Diz assim: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo, o Salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Teve o seu cumprimento em Mateus capítulo 21, versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram assentar em cima. Jesus foi em cima do jumento a se cumprir tudo que estava escrito acerca dele. A purificação do templo, Isaías 56:7, diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Lembra quando Jesus expulsou os cambistas, aqueles que estavam fazendo da casa de Deus mercado? Mateus 21:13, disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Jesus usou esta palavra e já falava acerca deste momento. A sua rejeição, Salmo 118, versículo 22, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra angular, a pedra principal, seriam rejeitados por muitos, mas se tornaria a pedra principal, que eles rejeitaram. E a gente vê esses versículos se cumprindo. Essa foi posta por cabeça angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
Se você ler Atos capítulo 4, versículo 11, Efésios 2, 20, 1 de Pedro 2, 6, 7, também vai falar dessa pedra angular, essa pedra principal, apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seria abandonado pelos seus discípulos. Zacarias 13, 7. A parte B diz: fere o pastor e espalharei as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Em Mateus capítulo 26, versículo 3, Jesus ele disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus falou desse versículo de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Então, você vê que quando pegaram Jesus foi levado à cruz, muitos saíram, não seguiram mais ao Mestre, Pedro negou, e para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é verdadeira. Um judeu, ele